Ok, vamos retomar nosso tema. O verdadeiro evangelho foca o invisível. Acabamos de tratar sobre isso. A mensagem da palavra de Deus, ela foca o invisível. Ela jamais coloca a nossa esperança nas coisas dessa vida, né? Então eu não preciso nem citar Evangelho da Prosperidade, que fala que se você crê no Senhor Jesus, você vai ter carro do ano, você vai ter emprego, você vai ter... focando a esperança dos crentes nas coisas desse mundo. Agora, há um outro evangelho também que afirma que quando você é crente, a sua vida vai de bem para melhor, e seu filho não fica doente, e você mesmo não pega nem resfriado, você se torna uma espécie de super crente, de super-herói. Tem uma postura entre os crentes que acha que realmente você pode ser um crente superior aos outros crentes, no conhecimento da palavra, no domínio do grego, do hebraico e nos seus anos de vida cristã. Isso tudo te dá um respaldo para que você esteja numa casta de crentes superior aos outros. Já viram isso daí? O irmão que é referência, no trabalho. O irmão que se destaca de todos os outros. Ele não é um irmão comum. Ele é o irmão. Ele é a referência, um ícone. Nós criamos essas pessoas, nós fazemos isso. Nós estamos o tempo todo procurando o super-homem entre nós, para cultuá-lo, para exaltá-lo. Sabe aquela coisa, queremos um rei que vá diante de nós e lute as nossas batalhas. Nós somos aficionados por essa ideia. E é por isso que nós sofremos muitas coisas que não deveríamos sofrer na Igreja de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que você não deve dar importância para uma denúncia que é feita contra um presbítero, caso não tenha 2 ou 3 testemunhas. Você não pode levar isso para frente. Mas se há testemunhas, então isso tem que ser feito. Tem que ser averiguado. O próprio presbítero tem que responder à igreja sobre a sua conduta, certo? É isso que está dizendo o trecho? Ou eu estou enganado? É exatamente isso. Mas eu ouvi, por exemplo, uma história de um irmão que chegou tão longe, mas tão longe, na sua crise de arrogância, de presunção na sua igreja local, que não bastou para ele só determinar o que as irmãs deveriam usar e o cumprimento da roupa das irmãs, da saia das irmãs. Ele sentava na porta, e à medida que o irmão ia passando, ele olhava, e olha só, ele segurou na saia de várias irmãs e puxou. E olha só, ele começou a pegar na saia das irmãs e erguer. Aí, foram pedir orientação do que fazer para um outro irmão da região lá, um missionário. E olha só o que o irmão falou. Sai todo mundo, deixa ele na igreja. Sai todo mundo e deixa ele sozinho lá na igreja. Um homem tira 100 pessoas da igreja. 100 pessoas, 100 irmãos não tiram.
um homem, dependendo de quem ele seja. É isso que acontece quando nós nos desviamos do verdadeiro. O verdadeiro evangelho não apresenta homens fortes, poderosos, capazes de subjugar uma igreja inteira, porque ele é o conhecedor da palavra. Eu não estou dizendo com isso que não existam irmãos que realmente, pela piedade e devoção ao Senhor, desenvolveram uma vida de comunhão e intimidade com Deus, que outros dentro da igreja ainda não conquistaram. Essas diferenças se dão até mesmo por meio do tempo de caminhada com Deus e daquilo que nós estamos dispostos a renunciar para ficar com Deus e tudo mais. Essas coisas são assim. Mas Paulo fala disso e ele diz, aqueles que são espirituais, que realmente são espirituais, o que ele tem que fazer com a vantagem que alcançou no seu compromisso, na sua vida com Deus? O que ele tem que fazer realmente com toda aquela bagagem que ele tem? Ele tem que suportar os débeis na fé. Suportar é o quê? Dar suporte. Carregar nas costas. Ajudar aqueles que são mais fracos, porque a ideia não é um chegar primeiro que todo mundo. A ideia é que nós cheguemos juntos. Ele fala lá, quando escreve e fala do dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e subiremos todos juntos. O mundo é movido pela competição. A competição impulsiona o comércio, impulsiona a indústria. A competição faz com que a roda gire. É assim no mundo sem Deus. Quando o Senhor disse para os discípulos, o meu reino não é assim, ele estabeleceu um outro princípio, o princípio de cooperação. Eles estavam competindo para ver quem era o maior. O Senhor Jesus disse, aquele que quer ser o maior, seja esse o que sirva. Por quê? Eu sou forte. O meu irmão é fraco. Só que a minha força só tem a função de ajudar o meu irmão. E se eu sou forte e ele é fraco, e eu grudo nele, e nós dois corremos juntos, isso nos iguala. Não tem competição. A minha força é a força dele. Não tem competição. E vamos entender um pouco desse negócio de fraqueza, de força, porque nós entendemos tudo errado. O verdadeiro evangelho tira força das fraquezas. Ele não é acometido da síndrome de super-homem, e nós não temos que ficar esperando o irmão, a referência do trabalho, que vai chegar e vai fazer o trabalho crescer e vai colocar a casa em ordem. A igreja não depende desse ou daquele irmão. Ela foi projetada por Deus para que cada um, juntas e medulas, cada um de nós, exercendo nossos dons,
espirituais que são interligados, que são interdependentes, onde um depende do outro para poder caminhar, fazer a engrenagem girar, colocando-nos no mesmo nível de importância. É assim que o trabalho cresce. O trabalho não cresce porque lá está o irmão fulano e ele é incansável, ele é cheio de talentos e ele é... O trabalho cresce quando nós entendemos que a obra de Deus é feita por cada um de nós. Deus acrescenta dons à igreja e esses dons em operação fazem com que a igreja cresça. Ela produz o seu próprio crescimento, à medida em que os dons vão sendo colocados em operação. Bom, irmãos, o verdadeiro evangelho tira a força da fraqueza. Vamos ler o que Paulo fala a respeito de si mesmo em 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tem uma história que eu ouvi uma vez de um homem. Ele e a sua mulher moravam numa aldeia no interior da China. Eram pessoas piedosas. O sonho da sua mulher era ter um filho, mas um deles era estéril, aparentemente, e eles não tinham filhos. Os anos passavam e as pessoas lamentavam o fato dele não ter filhos e falavam, puxa vida, né? Que pena, logo vocês, pessoas tão maravilhosas, seriam pais maravilhosos, não ter filhos, puxa, que azar. E ele dizia, mas quem disse que é azar? E aí, um belo dia, a mulher engravidou, e todo mundo ficou contente, brother, que bênção, e tal, vocês vão ter um filho, que sorte, que sorte. E ele falou, mas quem disse que é sorte? Bom, nasceu o menino, Nasceu o menino, só que ele nasceu aleijado. Um defeito muito grave numa das pernas. E as pessoas falavam, puxa vida, esperaram tanto para ter um filho, e agora ele nasce assim, desse jeito, mas que azar. E ele falou, mas quem disse que é azar?
E passou um tempo e logo veio a Revolução Chinesa e todos os rapazes saudáveis foram levados para a guerra. Mas o filho dele, porque tinha uma perna defeituosa, ficou em casa. E as mulheres falavam, né? Olha, nossos filhos foram para a guerra e você tem o seu filho aí com você, seguro. Ah, puxa vida, que sorte. Ele falou, mas quem disse que é sorte? E passou, e enquanto o filho ajudava colhendo arroz, veio uma cobra e picou o menino. E o menino ficou muito doente, muito mal, e morreu. E a aldeia toda lamentou e disse, puxa vida, logo seu filho, que não foi para a guerra e tal, e agora acontece um negócio desse, que azar. E ele falou, mas quem disse que é azar? E essa história nos ensina o seguinte, nós temos que entender nessa vida que ainda não temos aqui o desfecho final. Ainda não temos aqui nessa terra condições de dizer quem é um sucesso ou quem é um fracasso. Porque o Senhor ainda está contando a nossa história. E reviravoltas surpreendentes ocorrem na nossa história. E tem muitos irmãos que eu conheço que as pessoas olhavam para ele e apostavam nele e diziam, nossa, tem um futuro glorioso e vai ser líder na igreja e vai ser, e de uma hora para outra, não deram em nada. Fracassaram na carreira espiritual. Hoje estão longe de Deus, divorciados das esposas, a família em frangalhos. Tem muitos que você olha e nem olha. Ele fica ali pelos cantos da igreja e vai ali ele cresce e ninguém pega ele para discipular e não dá nada por ele. Ou então aquelas crianças que só vêm, parece, na escola dominical para atrapalhar a aula e bagunçar. E você olha e fala, esse menino nunca vai dar nada. Né? E você apoia mais o certinho, que senta lá e fica igual uma estatuinha e presta atenção e tal e tudo. E quantas vezes crianças como essa primeira que eu citei se tornam missionários e levam milhares e milhões de pessoas a Cristo. E os outros quietinhos continuam lá no mesmo banquinho, quietinho. Porque Deus ainda está operando e trabalhando e nos surpreendendo, sempre, sempre nos surpreendendo, à medida em que trabalha na nossa história. E o verdadeiro evangelho tira força da fraqueza, porque ele tem a sua esperança numa glória eterna. Ele não vê a vida nesse mundo como sendo definitiva. Ele não constrói casas e mansões e cada vez mais confortáveis, com a ideia de que nós somos daqui e aqui é o nosso lugar e nós vamos ficar aqui mesmo. Há um hino que eu gosto muito que diz, quais peregrinos, quais estrangeiros, nós devemos pelo mundo caminhar. Um peregrino leva o necessário. Tira e joga e abandona pelo caminho qualquer coisa que seja um peso excessivo. Porque tudo que importa é o destino final. Você mira a sua vida numa glória eterna? Você tem realmente convicção de que
essa ordem de coisas será subvertida por um reino eterno. Nabucodonosor subiu, e ele olhou a grande Babilônia e se orgulhou o seu coração e disse: olha, essa não é porventura a grande Babilônia que eu fiz para minha própria glória? E Deus o fez ser tirado do trono e afastado de todo o seu poder e de toda a sua glória, para que ele soubesse que os céus governam. Mas antes disso, Daniel chegou diante daquele homem que tinha tido aquele sonho da estátua terrível. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E ele disse: esses significam reinos que se sucederão sobre a terra. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, e a grande Babilônia que ele tinha feito. O peito de prata, um reino que viria depois de si, e outro reino e outro o sucederiam. Mas uma pedra, lançada sem o auxílio de mãos, veio em direção da estátua, caiu nos pés da estátua e a precipitou ao chão, esmagando, esmiuçando aquela pedra, aquela estátua. Todos aqueles reinos estavam fadados ao passado. E aquela pedra cresceu e cresceu e cresceu e tomou sobre todo o cenário. E a respeito dessa pedra, que era o reino de Cristo, Daniel disse: e esse reino jamais terá fim. Todos os reinos passam, mas aquele que confia e vive, aquele que investe o seu dinheiro, aquele que investe o seu tempo, aquele que investe a sua inteligência, aquele que investe tudo que Deus fez dele e deu para ele nesse reino, estão investindo no reino celestial e na glória eterna. Um dia real não vai valer nada, dólar não vai valer nada, euro não vai valer nada. Mas muitos de nós teremos tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. E o Senhor nos orienta das riquezas iníquas, fazermos amigos na esfera celestial. O verdadeiro evangelho foca esse reino. Não acredite nessa bobagem de que se você é crente, você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter tudo que você quiser ter nessa terra. Isso não é, nunca foi, nem jamais será o verdadeiro evangelho. Mas não basta nós sabermos disso, nós temos que pregar isso. Nós temos que viver isso nas nossas igrejas e ensinar para os nossos filhos a colocarem a sua esperança na glória, por vir a ser revelada em nós. E agora eu já estou falando de uma outra glória. Paulo fala lá, quando escreve aos irmãos em Romanos ou Coríntios, sempre fico em dúvida, capítulo 8, versículo 18, ele diz: tenho por mim que a angustiosa situação presente não há de se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Coríntios ou Romanos? Romanos 8, 18. Tenho por mim, tenho por certo que a angustiosa situação presente não há de ser comparada com a glória por vir a ser revelada. Olha só, em nós. Ele está falando que a terra está esperando aquele momento, quando finalmente esse corpo mortal se revestirá de imortalidade.
Quando finalmente esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ele está falando daquele momento glorioso, onde nós seremos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse corpo nós reinaremos com Ele. E nesse corpo nós vamos subverter toda a ação do pecado. Vamos transformar a terra num verdadeiro paraíso, descrito lá em Isaías. E vamos reinar com o Senhor no milênio, num reino de paz, prosperidade, que essa terra nunca, jamais conheceu. Então, essa é a glória do meu caráter. É a glória do meu caráter. Do meu caráter transformado à imagem e semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, é recorrente, mas você sempre ouve a pergunta: por que tem tanto sofrimento no mundo? Se Deus sabia que ia ter tanto sofrimento, por que Ele fez as coisas do jeito que fez? Quem aqui passou pela experiência de levar o seu recém-nascido para fazer o teste do pezinho? Você lembra disso ainda? Gente, que desespero, né? Minha mulher não teve coragem de ir, mandou eu fui lá. Cheguei lá, a enfermeira fala: segura firme, você segura o pezinho da criança ali, né? E vem a enfermeira com aquela agulha e ela, bem no calcanhar, o menininho estremece. Que dó! Tudo que você quer proteger, aquela coisinha que você está bobo, babando em cima dela, dá vontade de partir para cima da enfermeira. E ela aperta aquilo ali para sair sangue, e ela colhe o sangue. Por que você leva o seu filho para uma barbaridade dessa? Por que você leva aquela coisinha tão bonitinha para passar por aquele momento tão doloroso? Por quê, gente? Porque você sabe que aquele momento é breve, alguns segundos, e que vai garantir o bem dela para a vida inteira. Entendeu o que você está fazendo aqui? Entendeu porque o Senhor, mesmo podendo, permite que os seus servos passem por situações difíceis, onde nossas fraquezas e limitações são expostas, onde nós precisamos do auxílio de outros, onde nós temos que quebrar o nosso orgulho e a nossa falsa sensação de segurança cai por terra e o tapete é tirado dos nossos pés. 30 anos de emprego e você acha que vai se aposentar e que com você ninguém mexe, porque você é um patrimônio da empresa e vem uma carta na sua mesa, você está despedido, logo no pior momento. Você não sabe como contar para sua esposa e você fica se achando inútil e se sentindo traído e luta com todos aqueles sentimentos terríveis, mas por que, se Deus está no controle, por que isso está acontecendo? Já passou por isso? Você confia no seu marido, você o ama e sabe que ele te ama também e você vive segura dentro da sua casa um belo dia. Você mexe no celular dele e descobre que aquele homem, madrugadas afora, está se alimentando de pornografia e conversando com uma ou outras, ou uma mulher, com conversas picantes, e falando até em abandonar a família. Aí o mundo desmorona, e a falsa, volto a repetir, falsa sensação de segurança e tranquilidade
dá lugar para um desespero. Uma situação que você não sabe lidar. Mas quantos e quantas pessoas, homens, mulheres, saíram dessas circunstâncias mais firmes e fortes do que nunca na sua fé. Porque tenham a esperança numa glória eterna. E sabe que as coisas não são decididas aqui. Porque aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. Viverão. O verdadeiro evangelho coloca a nossa esperança nessa glória eterna. Nós não nos gloriamos na carne. Nós não confiamos na vista. Nós conhecemos e vivemos pela fé nas promessas que o nosso amado nos fez. E uma das promessas mais gloriosas, na minha opinião, a mais gloriosa, é que Ele voltaria e nos levaria para estarmos para sempre com Ele, do lado dEle. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E nós habitaremos com Ele para todo o sempre. Que promessa gloriosa! Que promessa gloriosa! E nós podemos dizer que aquele que fez a promessa é fiel. Fiel. Conta-se, numa das histórias da Segunda Guerra Mundial, um batalhão ouviu o toque de recolher e voltaram todos para as trincheiras, porque eles estavam sendo cercados pelo fogo inimigo. E eles voltaram para as trincheiras para poder se recompor e partir para um contra-ataque. Bom, chegando lá, um soldado percebeu que aquele que lutava do seu lado e que tinha salvo a sua vida, muitas vezes havia ficado lá, sob o fogo cerrado do inimigo. E ele pediu para o seu comandante condições para ir e resgatar o seu amigo. E ele ouviu: não. Já perdi muitos homens. Não posso arriscar mais homens para buscar um corpo. A essa altura, ele já morreu. Ele já morreu. Esquece. E contrariando uma ordem direta do seu superior, ele saiu e foi. E voltou horas depois, ele mesmo muito ferido, arrastando o corpo do seu amigo. E lá na enfermaria, o seu comandante chegou para ele e disse: soldado, se você escapar dessa, você vai ser expulso com desonra, porque desafiou diretamente a autoridade de um superior. Agora eu pergunto, soldado, valeu a pena? Valeu a pena para trazer um corpo? Ele disse: valeu, senhor, valeu. Porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Eu tomei ele nos meus braços, e ele olhou nos meus olhos, e as suas últimas palavras foram: eu sabia que você viria. Você viria. O evangelho que diz que a sua esperança é ter casa, é ter carro, é gozar dos prazeres efêmeros, passageiros dessa vida, está tirando de você essa esperança. Porque o verdadeiro evangelho diz: não importa o que acontecer, num daqueles dias terríveis, quando os dardos inflamados do maligno talvez estiverem cravejados no seu corpo, e você sentir a sua fragilidade lá no último, e a sua fé vacilante, e o seu coração pesado. Um dia a nossa história vai ser interrompida, e num abrir e piscar de olhos,
lá na cozinha da sua casa, na sua cama, deitado, talvez sofrendo as dores desse corpo que se decompõe. Ou depois de ter discutido com a sua mulher e saído batendo o pé, porta fora, no caminho para o trabalho. Não abrir e piscar de olhos. Nós vamos estar face a face com o nosso amado. E eu sei que eu vou olhar para ele e eu vou dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor viria. Nada suplanta essa esperança. Nada, nada. Não tem nada, nenhuma das glórias desse mundo que pode suplantar essa esperança. E o verdadeiro evangelho renova a cada dia essa esperança nos nossos corações. E quer as coisas estejam boas, quer estejam más, não importa. O verdadeiro crente está sempre pronto para deixar tudo para trás. Tudo. E se lançar nos braços do seu Senhor. E olhar nos seus olhos e dizer: eu sabia que o Senhor viria. O verdadeiro evangelho tira a força da fraqueza, porque não encara a vida como se a vida cristã fosse o que nós podemos produzir para Deus. Isso é legalismo. E os legalistas amam essa ideia do supercrente. Eles estabelecem padrões altíssimos que nem eles mesmos conseguem suportar, mas eles são hábeis em fingir. Se tem uma coisa que caracteriza um legalista, é a falta de relacionamento íntimo. Sabe por quê? Porque senão vão conhecer as suas fraquezas. É fácil posar de homem de Deus no púlpito. É fácil posar de homem de Deus na igreja. Sentar na ceia, respirar no compasso certo, orar, com frases rebuscadas, que parecem ultra espirituais. É fácil. Muito fácil. É fácil ter uma igreja onde os irmãos chegam, se veem por 1 hora e vai cada um para a sua casa. Mas eu pergunto para você, existe na sua igreja alguém com quem você desenvolva um relacionamento íntimo, pessoal, a ponto de poder cumprir as Escrituras e confessar para ele os seus pecados? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Nós fazemos isso. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Por quê? Você ouviu alguma coisa? Não, só estou perguntando. Não, comigo está tudo bem, imagina. Não, me ofende até você perguntar. Ó. Você me conhece, sou um servo de Deus. Quantos de nós temos relacionamentos com pessoas que nós podemos sentar e dizer: rapaz, não está nada bem, não. Está nada bem, não. Acabei de fazer algo terrível, estou envergonhado, mas está nada bem. Quantas pessoas sofrem escravos de pornografia na internet e realmente não contam para ninguém na igreja porque morrem de medo de, ao contrário de receber ajuda, serem taxados, rotulados e colocados de escanteio. Quantas mulheres sofrem caladas abusos do marido que é grosso, estúpido, um cavalo,
desrespeita ela, humilha ela na frente dos filhos e depois, com um sorriso largo, abraça as irmãs e é todo polido lá na igreja. E essas mulheres não têm para quem reclamar ou recorrer, abrir o coração. Quantos filhos têm que ficar olhando os seus pais fazerem isso? E crescerem magoados lá dentro do seu coração, pensando um dia eu caio fora disso aqui. Porque seu pai é o presbítero, então ninguém toca no presbítero. Já paramos para pensar nisso? Porque lidamos dessa maneira com as nossas fraquezas. Né? Tem muita gente aí que é o servo de Deus na capa. Mas tem sérios problemas nos seus relacionamentos interpessoais. Não tem intimidade genuína, verdadeira, nem com a sua própria esposa, dentro do íntimo do seu lar. Mas é convidado para pregar em tudo quanto é lugar. E vai, está lá. Terno, uma gravata, uma posição, né? Ereta, peito para frente, barriga para dentro, e vai, manda bala. Se vangloriam no que a carne pode produzir e entendem que a vida consiste no que eu posso fazer para Deus. O que eu posso fazer para Deus? O que eu tenho para oferecer para Deus? Do que Ele precisa de mim? Mas na minha arrogância, no meu orgulho, eu não sei o que Deus faria sem mim nessa igreja. O verdadeiro evangelho quebra com tudo isso. O verdadeiro evangelho entende que em mim não habita bem algum. Compreende o que o Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro evangelho sabe que eu só posso produzir as obras da carne. Dá uma olhada em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 26. Gálatas 5 e 26. Ora, as obras da carne... Peraí, Mário. O que eu fiz aqui? Perdão, irmãos. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O foco da vida cristã não é, nunca foi, nem jamais será o que eu posso produzir para Deus.
o que eu posso fazer para Deus. O foco da vida cristã é o que Deus pode produzir em mim. E como consequência disso, através de mim. Quando Ele enche o meu coração de amor, isso é traduzido na maneira como eu trato a minha esposa, meus filhos, meus irmãos na igreja e tudo mais. Quando Ele enche o meu coração de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso impregna tudo que eu faço, todos os meus relacionamentos interpessoais. E as pessoas estão sendo abençoadas não por aquilo que o Mário está produzindo, porque o Mário é legal, porque o Mário é gente boa, porque o Mário é o cara. As pessoas são impactadas por aquilo que Deus está produzindo em mim. E como consequência, através de mim. Entenderam a diferença? É fruto do Espírito. E acontece quando eu me submeto à ação do Espírito. E à obediência da palavra de Deus. Minhas atitudes mudam porque minha mente muda. Eu passo a pensar e agir como nova criatura. E as pessoas veem a transformação e a diferença. É totalmente diferente da hipocrisia. Daqueles que são hábeis em fingir e vivem uma coisa publicamente. Mas na esfera do pessoal, na esfera da intimidade, são outra pessoa. Homens de Deus. Não podem ser medidos pelo púlpito, ou pelas coisas que fazem publicamente. Homens de Deus são medidos pelo nível de alegria e contentamento da sua esposa, pela segurança e paz que há no rosto dos seus filhos. Homens de Deus são medidos pelos relacionamentos interpessoais de intimidade. Você tem intimidade com pessoas que você pode dizer seguramente, esse é o homem de Deus. Não porque sempre acertaram, mas porque você já ouviu várias vezes pedindo perdão e reconhecendo o seu erro. E as suas fraquezas. Quantas vezes você já chegou para o seu filho e pediu perdão? Quantas vezes você já chegou para a sua esposa e pediu perdão? Quanto tempo faz? Qual foi a última vez que você pediu sinceramente perdão por alguma fraqueza sua que ficou exposta e ofendeu alguém? Esses são homens e mulheres de Deus. Não são perfeitos. Nem pretendem ser, não aqui, não ainda. Mas eles sabem, e isso nos leva à nossa conclusão. Eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Muitos responderiam rapidamente, que eu seja feliz, que eu tenha paz, segurança, que eu tenha uma vida tranquila, confortável. Mas esse é o propósito. A prioridade de Deus nunca foi a nossa felicidade e o nosso prazer. A prioridade de Deus é desenvolver em nós um caráter semelhante ao do seu Filho, Jesus Cristo. E olha,
Ele faz isso através do melhor e do pior que essa vida puder reservar. 99 anos e finalmente o filho da promessa chegou. Gente, imagina Abraão babando em cima daquele menino. Vendo ele crescer, pular e ficar bonito e forte. A alegria dele, o coração dele satisfeito com aquele menino, cuidando para que aquele menino tivesse o melhor futuro que ele pudesse garantir. E de repente, uma ordem de Deus: Abraão, eu quero o seu filho. Senhor, eu sempre dei o melhor do meu gado, eu sempre dei o melhor do meu tesouro, da minha casa. O Senhor sabe que é tudo teu, mas agora é o seu filho. E 3 dias ele caminhou e subiu aquele monte, amarrou o menino ali, levantou o cutelo, e quando ele dispôs no seu coração, antes do seu braço descer: Abraão, basta! Para! Não faças nada ao menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Quem lê isso daí e não consegue olhar o resto das Escrituras e o que ela fala sobre Deus, vai pensar assim: esse foi um teste, porque Deus queria saber que tipo de servo que Abraão era. Mas Deus precisa de teste? Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu sondas os meus pensamentos. Ele sabe do meu coração, coisa que nem eu sei. Deus não precisa de teste. Já Abraão tinha que colocar o seu mundo interior em ordem. Às vezes uma bênção de Deus se torna tão grande e tão preciosa aos nossos olhos. Eu ouço pais falando a respeito, pais crentes, a respeito dos seus filhos: isso é minha vida. Maridos falando das suas esposas: eu não sei o que eu faria sem você. Você é o ar que eu respiro. Olha. Homens falando do seu ministério. E essas coisas tomam um vulto tão grande. E às vezes, o seu marido não está mais lá. Seu filhinho não está mais lá. Seu emprego vai para o espaço. E naquele, o que está acontecendo? E naqueles momentos de desespero, onde você não entende e perde o chão e perde o rumo, Deus, você entende? Deus, Ele é tudo. Você pode viver sem casa. Você pode viver sem filho. Mas você não pode viver sem Deus. Abraão entendeu isso. Tudo que eu tenho é Deus. E o verdadeiro evangelho nos leva a entender isso. Nada temos acima do próprio Deus, nem mesmo as bênçãos de Deus podem ser maiores do que o próprio Deus. Deus nos dá uns chacoalhões e Ele tira o que tem que tirar, acrescenta o que tem que acrescentar, porque Ele sabe que aquilo vai cooperar para o propósito eterno dele para nós, de moldar-nos à imagem e semelhança do seu Filho, e sermos aperfeiçoados nele, para, na glória, brilharmos com ele e partilharmos da sua natureza gloriosa. É por isso que esse evangelho que diz que
Todo sofrimento vai ser tirado da sua vida quando você aceitar Jesus. Mente para você. E tira de você a maior glória que um crente pode ter. Nós começamos com uma igreja, onde os crentes se regozijavam e exultavam, porque não se consideravam dignos de serem arrastados pelas ruas, jogados aos leões, açoitados, mortos. Não se consideravam dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. E estamos abraçando um evangelho que diz que o nosso bem-estar está acima de tudo. Tá bom, já parei, já vou parar. Parei. Nosso bem-estar está acima de tudo. E que o nosso conforto é intocável. Agora, qual evangelho você vai abraçar? Eu espero que o Senhor me dê graça, para que eu tenha sabedoria e coragem para abraçar o verdadeiro e assumir todas as consequências de permanecer fiel a Cristo, ao propósito de Deus, que é me moldar à imagem e semelhança de Cristo. E eu espero que cada um dos irmãos aqui tenha o mesmo desejo, porque é o melhor que eu poderia desejar para cada um. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra e pela instrução do Teu Espírito Santo. Nós agradecemos, Senhor, e rogamos a Ti que possamos entender e ver o Senhor trabalhando nas nossas fraquezas. E possamos nos alegrar, Senhor, fugirmos da hipocrisia e nos alegrarmos em viver na luz, confessando os nossos pecados uns aos outros, deixando que os irmãos nos vejam como somos e aceitando cada um dos nossos irmãos nas suas fragilidades e fraquezas, para que juntos cresçamos à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.